Shalom, queridos. Hoje, capítulo 31, de 7 em 7 dias, esse renovo, né? De 7 em 7 dias, no estudo de um capítulo da Bíblia, juntamente com esse grupo de discípulos e discipuladores que fazem parte do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um capítulo. Capítulo 31. Fala aos nossos corações, revela tudo que está por trás da letra, tudo que o Senhor quer falar, tudo que o Senhor estava falando aqui. Oh, meu Deus, que o Senhor falou a Moisés, Moisés escreveu, e agora nós queremos que o Senhor nos revele, que o Senhor fale tudo, mostre tudo que está aqui para nós, e nós vamos nos alegrar e nos regozijar na tua presença, porque a tua palavra é o próprio Jesus. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Capítulo 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Nós deixamos o capítulo 30 naquela correria de Jacó, ajeitando a indenização dele, que Labão estava com dificuldade de dar, e deu tudo certo, Jacó ficou rico, não foi isso? Então, o capítulo 30 nos mostrou que Deus realmente é um Deus justo e fez tudo o que era necessário para que Jacó fosse justiçado, porque estava sendo injustiçado através do seu sogro Labão. Capítulo 31 diz assim: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Aqui ele já ficou rico, né, como você vê no capítulo 30. Agora ele está rico, mas ainda não saiu da casa de Labão. Já está prontinho, né? Já a riqueza, a indenização já foi recebida. Só que a essa altura os filhos de Labão estavam muito alvoroçados, porque viu que Jacó prosperou, que as ovelhas listadas foram um grande número, então Jacó ia sendo rico, estava rico, e eles estavam dizendo, os filhos de Labão dizendo que Jacó tinha se aproveitado do pai, que tinha roubado, né? Essas conversas que você já viu que essa família escolhida de Deus é improvável, mas o Deus do mistério, das maravilhas é assim mesmo. Ele faz assim, pega o improvável. Aí aí o Senhor disse para Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável, como anteriormente. Quer dizer, o Labão já tinha mudado de fisionomia. Você já viu quando a pessoa já não está gostando mais do outro? Então, agora Jacó já estava rico, já tinha sido indenizado, e ele ficou com a cara fechada porque queria continuar usufruindo da honestidade de Jacó. Aí ele notou isso e chama as mulheres para conversar lá no campo, né? Vou dizer para você que não dá mais para ficar, né? Em outras palavras, é isso que Jacó chamou para descer para as duas mulheres, para Lia e para Raquel. Aí ele continua a conversa aqui. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele tem me enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário, porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Sim, ele dizia: os salpicados serão o seu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia: os listados serão o seu salário, então todos os rebanhos saíam listados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu para mim. Pronto, Jacó está dizendo: eu não tenho culpa, Deus foi justo, é justo comigo, ele viu todo o meu trabalho, minha honestidade. E cada vez que seu pai mudava o salário, bom, o salário vai ser os que nascerem salpicados. Aí Deus aumentava o número de gado salpicado. O salário vai ser os listados, aí Deus aumentava o número de ovelhas listadas. Não tinha para onde correr, o que Labão dissesse, Deus fazia com que fosse daquele jeito, que prosperasse Jacó. Então ele ficou zangado, né? Ficou de cara fechada, e Jacó agora está conversando com as suas mulheres, suas esposas,
que não tem mais como ele ficar. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi que em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó? E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Eu sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Aqui eu estou lendo daquilo que eu já comentei, não é? Falando que Deus foi que fez isso, ele prosperar. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então, agora as filhas estão também contra o pai, porque elas viram que o pai era injusto, aqueles 7 anos de trabalho de Jacó a fim de casar com Lia, os 7 anos para casar com Raquel, tudo isso, o pai não deu nada para as filhas. E por lei ele tinha que dividir, ele estava pagando para ter aquela filha, e o pai tinha a obrigação de dividir daquilo que recebia para as filhas que estavam sendo vendidas, né? Porque na verdade o casamento sempre foi assim, o pai vendendo as filhas, tinha que ter aquele dote, tinha que ter uma recompensa por querer entregar a filha para aquele fulano de tal. Mas só que ele era tão terrível, tão avarento que não distribuiu com as filhas daquilo que ele recebeu em troca de entregar as filhas para casamento com Jacó. E ela estava com tudo isso guardado. Quando viu que agora seu marido já estava rico, que Deus o abençoou, vamos mesmo que nosso pai não é brincadeira, não. Eu estou falando com as minhas palavras, mas se você ler o capítulo direitinho, você vai entender que é realmente isso. Então Jacó se levantou, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado da sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Vocês estão lembrando que essa coisa de ídolo, para você aqui é uma grande novidade, né? Para nós, assim, é novidade. Tinha ídolo na casa deles, desse povo que era parentela de Abraão, que era gente escolhida, pois tinha, porque eles, vocês sabem que esse povo veio da idolatria desde o dos caldeus, a começar por Abraão, o pai da fé, que foi chamado para estar dando início a uma nação de Jesus Cristo, de nascer. Ele foi tirado da idolatria. A idolatria eles saíram do lugar da idolatria, mas a idolatria estava no coração deles. E aqui ainda tinha ido na família, tá vendo vocês? E a Raquel, a escolhida do Senhor para ser a esposa de um dos nossos patriarcas, o Jacó, era essa mulher que tinha ainda essa coragem de pegar o ídolo como uma coisa de grande valor e para elas tinha outro significado também o ídolo, sabe? Era coisa já de família, uma tradição. Quem tinha aquele ídolo é aquela que ficaria com a herança, com os bens. Então, ela foi pegando o ídolo também nesse sentido, por esse propósito também. E é claro que estava tudo errado. Só o fato de ainda ter ídolo, seja qual for a interpretação, se o ídolo estava ali porque quem tivesse com aquele ídolo tinha a ver com os bens da família, de qualquer maneira, ídolo na vida de um filho de Deus escolhido não deve existir, porque o Senhor diz na sua palavra que adorarás somente a Ele, só o teu Deus adorarás.
Seja o que for, nem se não estiver adorando, não estiver adorando, por que você quer uma figurinha dentro da sua casa, mesmo que não está adorando, de alguma coisa, de algum boneco lá que ninguém sabe nem que demônio é aquele, porque por trás de cada ídolo está um demônio. Então, em nome de Jesus Cristo, nós, os filhos de Deus, hoje, na segunda aliança, aliança com o sangue de Jesus Cristo, uma aliança que nunca mais termina, estejamos fiéis ao Senhor, somente Ele nas nossas vidas, somente Ele. Ele é digno de ser adorado 24 horas por dia. Ídolos não é somente aquilo que você coloca numa parede, o que está no seu coração, o que é que está no nosso coração, o que é que está tomando o lugar de Deus. Isso é ídolo também. E como é difícil tirar esse do coração. O que está na parede é fácil, até qualquer hora você quebrar e tocar fogo. Mas o que está no coração, meu Deus, como precisa ser tirado, só no poder do Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito de Deus para arrancar do seu coração esses ídolos que estão atrapalhando de você viver, renunciar a si mesmo e viver para Deus. Não estar movida por essas coisas desse mundo. Tira esses ídolos, dá um lugar para o Espírito Santo tirar esses ídolos em nome de Jesus. Mas Raquel está aqui com o ídolo que era aquele que se pega com a mão, bota para aqui, bota para lá, e ela roubou do pai. E aí você sabe que Labão segue, eu vou pulando aqui, vocês leem depois, no discipulado podem ler, mas eu tenho que apressar. Aí Labão segue no encalço de Jacó, porque ele estava afim de manter Jacó ainda ali, né? Ele estava sem querer soltar um homem que era abençoado por Deus, que estava rico, e ficou rico, porque Deus fez justiça, e ele não queria deixar ir embora não, viu? E aí a desculpa porque as filhas e porque os netos, mas todo pai de família sabe que casa os filhos, eles vão viver no seu canto, mas ele estava aqui nesse apego, mas era apego dos bens, não era por causa de filha, nem por causa de neto. O homem era ganancioso mesmo. E ele segue atrás de Jacó, e aí nesse caminho, eu estou falando, mas depois vocês leem. Nesse caminho, nessa caminhada para pegar Jacó, quando encontra, ele cobra o ídolo que está escondido. Tem aquela conversa, aquelas coisas todas, porque Jacó foi embora, porque saiu escondido, essas conversas todas, mas agora o foco mesmo que ele queria era o ídolo que ele tinha descoberto que ele tinha levado. Não sabia quem era, mas sabia que alguém daquela comitiva, daquela turma que saiu, Jacó tinha pego o ídolo da família, e não sabendo que era sua própria filha Raquel. E nem Jacó sabia. E aí a Lia, né, a Raquel, e tem umas ideias meio estranhas, né? Ela sentou, botou o ídolo no lugar do assento do camelo e sentou em cima, já prevenindo que se alguém procurasse, não ia achar na mão dela, porque ela sabia o que ia dizer. Então, quando o pai corre, que a Jacó deu autorização para ele olhar em tudo, as bagagens dele toda, para que ele tinha certeza que não tinha pego nenhum ídolo, e ele não achava que nenhuma daquelas pessoas tivesse pego, sem saber que sua própria esposa, a sua amada Raquel, foi que pegou. E aí ele diz que ele tinha tanta certeza que ninguém tinha pego o ídolo, que ele disse que na mão de quem fosse encontrado o ídolo, essa pessoa morreria. Aí foi que ele se deu mal com essa palavra. Nunca faça juramentos. Você não sabe o que, que vai. Você não sabe o coração de pessoa nenhuma. Nunca jure. Ah, eu garanto que fulano não vai fazer isso. Eu meto minha mão no fogo. Eu juro por isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não jure por nada. Deixa Deus revelar. Deus vai revelar coisas que você nunca imaginou na vida de alguém. Porque você só vê a pessoa, não vê o coração, e Deus vê tudo. Ele achando que ninguém ali seria capaz de fazer isso, pois sua própria amada foi que fez. E ele faltou a sabedoria, fez um juramento de que na mão de quem estivesse o ídolo, essa pessoa morreria. E assim como ele falou, aconteceu. Morrer, todos têm que morrer, só que ela morreu fora de hora, não é? Fora de hora. Porque o seu maridinho amado faltou a sabedoria de fazer juramento, garantindo algo que ele nunca poderia garantir. Você pode estar só com uma pessoa diante de você. Você não pode garantir por aquela pessoa, porque o nosso Deus diz que o coração da pessoa, de todos nós, são corações enganosos. Você não sabe qual é o engano que está diante de essa pessoa que está diante de você. Então não jure por nada, não garanta nada. Quanto mais ele que estava não somente com uma pessoa, mas com a comitiva, muita gente, os pastores, as suas duas mulheres,
seus filhos, no meio de tanta gente, ele vai dizer que se tivesse na mão de alguém ali, a pessoa iria morrer. Por que ele disse isso? Porque ele estava garantindo que no meio daquele povo que ele estava ali, a sua família, a sua mulher, os seus filhos, seus pastores, ninguém seria capaz de fazer isso. Tira essa lição, por favor. Não pense que você vai saber o que está no coração de alguém. Você nunca sabe. Você sabe que a essa altura, veja, eu vou dar aqui uma lição para vocês. Você sabe que a essa altura eu descobri que ainda tem pessoas resistindo a ouvir o vídeo, a lição, sabendo que é a palavra de Deus, e colocar um comentário com o nome da discípula do lado? Você nunca imaginar que podia ser alguém capaz de fazer isso? De se negar numa obra dessa, na palavra, um vídeo que está somente falando a palavra de Deus, se negar de ouvir e se negar de honrar o seu discipulador, colocando ao lado discípula de fulano de tal. Pois não garanta nada para as pessoas, existe tudo isso. Eu olhando para as pessoas, eu ia nunca imaginar que alguém poderia ser tão perverso ao modo de se negar a ouvir um vídeo que está falando de um capítulo da Bíblia e ainda se negar a honrar o seu discipulador de colocar o nome do discipulador. Eu olhando para a pessoa, não sabia que aquela pessoa seria capaz. Pois, no dia a dia, Deus vai revelando que tem pessoas capazes de fazer isso. Então, em nome de Jesus, segura esta lição, não jure por nada, não garante por ninguém, porque o coração das pessoas são enganosos. Só o sangue de Jesus para purificar, para aquele que dá lugar para ser purificado. Bem, eu creio que hoje já, nesse capítulo aqui, já teve bastante lições para nós, assim como tem muita coisa para ler, e eu não vou ler, vou evitar de ler para poder não ficar assim muito demorado, mas deixo para você essas lições que Deus nos mostrou, né? Não confie no coração de pessoa alguma, confie em Deus, o Criador dos céus e da terra. Nele nós podemos confiar. E não se esqueça, não garanta nada, porque as revelações que vêm da pessoa que anda com você, de pessoas que andam com você, quando Deus decide revelar, você fica impactado. E agradeço ao Espírito Santo de você não ter dito alguma coisa em relação à pessoa, garantindo que a pessoa não faria isso ou aquilo. Não garanta nada por ninguém. Agradeça a Deus porque você deixou sua boquinha fechada, deixou tudo na mão de Deus, não garantiu nada por alguém, não garanta. Porque você fica surpreendida saber de coisas que, meu Deus, fulano é capaz de fazer isso? Pois é. Louvado seja o nosso Deus, que em cada capítulo ele traz revelações para nossas vidas, para que nós possamos andar realmente com a bênção dele e ser bem-sucedido e termos melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Tenha certeza que esses serão os melhores anos. A partir desses 6 meses finais de 2023, vamos prosseguir com os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, porque a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, a palavra é que nem fogo, a palavra é viva e eficaz, a palavra é Jesus Cristo. João 1:14. Aleluia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, discipuladores e discípulos do Ministério Internacional Filhos de Jerusalém. Amém. Aleluia.